e os da Oi varia dependendo da cidade. Aqui é a média, R$ 128. Com acesso, fica mais caro, é mais ou menos isso. Aí eu vou dizer, pô, mas eu compro muito mais barato. Esse é o tipo de insumo que eu preciso levar, porque como isso é homologado anualmente, a cada ano elas têm que apresentar, eu tenho que ter informações para falar, não, isso aqui está caro. Porque assim, a gente não tem muitas informações desses relacionamentos, porque eu não tenho visibilidade dos contratos que vocês têm, por exemplo, com a Level 3. Então, eu não sei quanto vocês pagam para a Level 3. Os contratos entre vocês são contratos fechados, não tenho nem ideia de quanto vocês compram, quanto vocês pagam. Então, esse tipo de insumo, a gente precisa ter e foi hoje no café da manhã, já anotei um monte de números, me falaram mais ou menos umas médias de preços aí, para eu saber qual é o preço que o mercado está praticando de uma forma. Então, assim, quando a gente for homologar as ofertas das empresas, eu tenho essa referência aí dos preços que vocês pagam. E aqui tem o caso da Oi, e aí tem descontos, os descontos variam pela quantidade de meses, pelo tipo de localidade, porque a Oi, ela cria diferentes localidades, tem localidades menores e maiores, e aí o preço varia um pouco, e também pela velocidade. Então, por exemplo, aqui, se você comprar um 100 megas, se você comprar 1 giga no PTT, por um contrato de 60 meses, os seus megas saem a R$ 34, R$ 35. Isso aqui você entra no sistema, pede e compra, e o cara tem que entregar. Beleza? E a gente faz todo o controle por lá. O preço diminui bastante, cai quase pela metade quando você aumenta o prazo, aqui é o prazo do contrato, e aqui a velocidade também. Então, aí é uma questão aí, tudo isso, a lógica é que esses produtos estejam disponíveis e quem quiser comprar, compre. Aí é mais ou menos como evoluiu isso em relação aos grupos. Aí, como era a ORPA anterior, a interligação com acesso, e no PTT, um gráfico aí mostrando esses preços. Aqui na região norte, é um caso concreto que teve uma reclamação administrativa, que foi um conflito, que era um provedor local lá do Acre, se não me engano, de Rondônia, que a empresa estava cobrando R$ 3.500 por mega num contrato. Eles foram lá, pedindo uma resolução para a Anatel, demora porque é um processo de conflito, tem que fazer recurso contra recurso, alegação final, a gente não sai dando decisão assim, você vai lá, pede, eu dou uma canetada e mando a Oi te vender por um preço tal, não é assim que funciona, existe discussões, tem que haver argumentos e contra-argumentos, e ao fim sai uma decisão. E nessa decisão, a gente obrigou o preço a R$ 96. Então, o cara deve estar feliz lá na Rondônia, porque ele tinha um contrato de 3.500 e caiu para R$ 96 o mega. Isso é mais ou menos um gráfico de como são os preços no Brasil. O Brasil, em 2010, tinha esse preço mais ou menos, isso aqui é o PTT em São Paulo, e a gente está trazendo esses preços para baixo. É óbvio que é uma tendência natural da tecnologia, mas a gente imagina ter ajudado que isso tenha caído um pouco mais rápido. E os desafios que a gente tem agora são esses, né? Como ter uma regra para saber qual é o preço adequado. Esse a gente chama de um princípio, que a gente chama de replicabilidade. O que é replicabilidade? Fazendo uma analogia com a farinha e com o pão, é mais ou menos o seguinte: se o cara vende 1 quilo de pão por R$ 10 para o consumidor final, ele não pode vender 1 quilo de farinha por R$ 10 para o seu concorrente, porque senão esse cara nunca vai conseguir comprar a farinha a esse preço, agregar valor nessa farinha e competir com ele no mercado de pão. Então, o conceito de replicabilidade é mais ou menos isso, que o preço do insumo seja um preço tal que o cara que compra esse insumo consegue replicar no varejo o mesmo preço que o cara que vende o insumo faz. Então, esse é o conceito de replicabilidade. É fácil explicar, mas não é tão fácil nem explicar. Imagina transformar isso em uma fórmula ou em uma regra, a tal forma que eu consiga saber qual é o preço replicável. Isso é um desafio muito grande, é um desafio que a gente está enfrentando. A gente está propondo, a gente vai colocar esse ano, no primeiro semestre, em consulta pública, uma discussão sobre como fazer essa avaliação de replicabilidade. E outro desafio são novos produtos. Existem outros produtos que são gargalos. A gente sabe que o poste só que o poste não dava para resolver aqui porque tem esse setor elétrico, então saiu uma outra resolução. Mas existem outros produtos? Isso é uma discussão que a gente precisa de ter feedbacks de vocês. Existem outras empresas com poder de mercado? Esse tipo de comportamento anticompetitivo, esse tipo de conduta anticoncorrencial é percebido em outras empresas? Porque, assim, sempre escutamos reclamação e existe um histórico disso
com aquelas empresas que eu mostrei. Mas existem outras empresas que têm poder de mercado também? Isso é uma investigação que a gente precisa fazer. São, de fato, só esses mercados relevantes? Existem outros mercados? Ou algum desses mercados não é relevante mais? Porque, por exemplo, aqui no negócio do Full Unbundling, talvez uma percepção que a gente tem é, cara, talvez não seja relevante isso mais. Talvez isso não seja um mercado que ninguém quer comprar. Então, a pergunta é, existem mercados que são relevantes que não foram considerados? E existem mercados que foram considerados relevantes que não são relevantes? E depois, outro, como potencializar o uso da plataforma do Snoa? E uma coisa que a gente conseguiu já no final do ano passado, que a gente criou um módulo no sistema para que empresas que não têm poder... Porque assim, o que o sistema é? O sistema é um sistema onde quem tem poder de mercado é obrigado a vender. Só que o que as empresas com poder de mercado fizeram? Eles falaram assim, beleza, mas só eu vou vender lá. Se aparecer um carinha, uma empresa que não tem obrigação de vender, ele não pode usar essa plataforma. Então, por exemplo, se a Level 3 quisesse vender links nessa plataforma, ele não poderia. Então, a gente fez uma mudança e hoje existe um módulo que a gente chama módulo não PMS. Então, qualquer um que quiser entrar lá e vender esses insumos nessa plataforma, pode vender. Como ele não é PMS, não tem homologação, é muito mais livre. A gente não vai controlar preço, a gente não controla prazo, a gente não controla nada. É simplesmente como se fosse um portal, uma plataforma de vendas. Quem quiser vender lá, pode. Então, esse é um jeito de tentar potencializar essa plataforma e fazê-la ter mais ofertas e um maior uso. Bom, era isso. Eu cometi um erro, não coloquei o link, porque assim, ontem a ideia era que a gente colocasse o link da plataforma, mas eu vou pedir para o conselheiro Vergani e me comprometo a passar o link e o material com como é que é feito o cadastramento e vou pedir para circular para vocês todos aí. Se alguém quiser decorar, http esoa esoa.abrtelecom.com.br. Você entra lá, essa é a plataforma, vai ter lá, ela é bem agradável. Para comprar e vender, para negociar, para operar, tem que fazer o cadastro, tem um link lá que clica como cadastrar-se, aí mostra, é tudo remotamente. Vocês mandam documentação, tem que ter uma outorga de telecomunicação, porque isso aqui é para relações entre empresas, então você tem que ter uma outorga de qualquer serviço, SLP, SCM, qualquer um. Você manda por correio esse documento de outorga, com a procuração, com a documentação da empresa, e você já recebe um login e senha e já pode entrar e operar. É uma coisa muito fácil, não tem que pagar nada, é de graça. E basicamente, ir lá para comprar e vender, tem que fazer esse cadastro. Para só consultar os produtos para ver se tem interesse, não precisa fazer o cadastro. Basta clicar lá, tem um link que é ofertas de referência. O nome das ofertas é oferta de referência, então para vocês saberem, clica lá na oferta de referência e vai aparecer qual é o produto, você vai poder escolher qual é o produto que você quer ver a oferta e tudo mais. Bom, é isso, muito obrigado. Obrigado, Baigorre, uma salva de palmas para ele. Antes de chamar os painelistas novamente, eu vou pedir uma gentileza, volta naquele slide do 1 GB lá. 1 GB em Uruguaiana a R$ 67,00. Não, R$ 44,00, né? Pode deixar aí durante o painel, eu acho que o pessoal vai absorver bem isso aí. Eu vou chamar aqui à frente novamente meus amigos Alfredo Heinz, Fabiano Vergani, Arthur Coimbra. Nós vamos ter um painel aqui, agora a Cláudia vai recolher as perguntas aí, tá? As perguntas que vocês fizeram aí durante a palestra, pode chamar ela aí que ela vai recolher as perguntas, eu também vou ficar à disposição para recolhê-las. E eu trouxe a cadeirinha da humildade aqui, mas é para o meu amigo Rafael Sá, que vai fazer a mediação desse painel. Mediação surpresa. Tá? O Rafael já participou de algumas reuniões aí na Anatel, também tem bastante conhecimento nessa área, e eu, muito melhor do que eu, então eu vou gentilmente convidar o Rafael para se dirigir aqui, e ele vai receber as perguntas. Não precisa ficar sentado, só pode ficar aí. Obrigado, Luciano. Eu acho que o painel vai correr solto, meu negócio é não atrapalhar o painel aqui, e talvez só controlar o tempo da palavra de cada um para a gente não se estender. Então, o negócio é vocês falarem aqui, Baigorre. Então, eu acredito que deve ter muitas dúvidas,
porque a gente vem acompanhando isso já há algum tempo, lá quando estava começando a falar em PGMC, né? E agora quando tu nos provocou em Brasília, dizendo, Rafael, o pessoal não está participando, né, do SNOA. Então, a gente está, então é por falta de informação, vamos ver se é por desconhecimento ou se é porque não há aplicabilidade na prática aqui para os provedores, né? Então, desafiado veio, vamos passar a etapa do conhecimento, né? Eu acho que agora a intenção é tentar, tu já apresentou brilhantemente o papel do SNOA, e o papel agora aqui é tentar tirar dúvidas dos associados de como participar na prática desse processo, né? Talvez algumas coisas aqui, enquanto as perguntas estão a caminho, o Baigorra já ia te perguntar, como é que funciona o controle realmente assim desse... É um órgão, uma empresa que participa do processo, né? Por exemplo, a gente estava conversando ali, pensando, o provedor solicita, naquele caso lá de Manaus, né? Bom, agora tem o preço. Não corre o risco da operadora chegar e dizer, bom, mas agora não tem mais banda, então, para vender, esgotou algum tipo de... Desculpa, como é que se controla realmente a disponibilidade do recurso para ver se isso realmente não há disponível ou não há interesse realmente da operadora, que tem um poder de mercado significativo? Primeira barreira era o preço. Bom, agora não tem mais barreira de preço. Mas será que vai ter a barreira, como tu falou, se não tem essa integração agora do sistema, onde tem os recursos da operadora, para validar realmente, olha, agora eu tenho preço bom, mas acabou, eu não tenho mais banda aqui para vender nessa região. Como se controla isso? Bom, vou responder rapidamente, é sobre a governança do negócio e como é que controla. E só para explicar, para não criar confusão também, porque aqui o preço é R$34, 44 não é o giga, é o mega no giga. Então, se você chegar lá querer comprar um pacote giga de por R$40 também não dá. Mas sem impostos, né? Aqui, sem impostos ainda. Sem impostos. Enfim, como é que é a governança? Essa empresa chamada BR Telecom, ela é responsável pela parte operacional. Só que a BR Telecom, ela é só que cuida do sistema, que fez o desenvolvimento, que faz, quando o sistema cai, manda o aviso, a parte operacional. Essa BR Telecom, ela é o braço operacional de um conselho. E esse conselho se chama Conselho de Atacado. No Conselho de Atacado, quem manda é a Anatel, mas a Anatel não participa do conselho, a gente não participa das reuniões, a gente é só como se fosse uma instância recursal. E esse conselho é formado por 12 cadeiras. 6 cadeiras para empresas com PMS, então nesse conselho tem cada uma dessas empresas com poder de mercado, e 6 para não PMS.